Convido você para sentar no sofá para falarmos sobre a famosa, a tão comentada, a poderosa, platinada Rede Globo de televisão. Toda essa estrutura, toda essa mega empresa começou com o jornal O Globo do Rio de Janeiro. Roberto Marinho recebeu o jornal como herança e transformou a empresa num dos maiores meios de comunicação do planeta. A Globo não cresceu por coincidência, ela cresceu graças a Roberto Marinho. Um homem de visão, um homem que estava sempre a um passo à frente, um homem politicamente correto no sentido de saber usar a política. A Globo nunca foi de direita e nem de esquerda. Ela sempre fez questão de estar ao lado de quem estivesse sentado no trono do grande mandatário. A Globo cresceu. A Globo foi a empresa que no século XX chegou no top 5 entre as maiores empresas de telecomunicações no planeta. Só que no final desse século, Roberto Marinho faleceu. E com ele foi enterrado a alma da Globo. Os seus herdeiros, aqueles que assumiram o comando da empresa, mostraram que eram apenas filhinhos do Roberto Marinho, mas que não tinham competência para nada. Meteram os pés pelas mãos. Primeiro foi a construção do Projac, um projeto faraônico muito acima do que podia gastar a empresa. Eles queriam algo que se assemelhasse aos estúdios norte-americanos. Construíram em Jacarepaguá um lindo, um incrível, um tecnologicamente avançado elefante branco. Não bastasse, eles, com aquela ideia de fazer o sinal da emissora chegar cada vez mais longe, compraram a TV Monte Carlo ali, Mônaco, perto de todos os grandes consumidores europeus. Só que eles foram tão inteligentes que pagaram uma fortuna pela TV Monte Carlo, mas ou não tomaram cuidado de ver como funciona a lei, que lá dizia que o sinal dessa emissora não poderia sair, e como não saiu de Mônaco, ou seja, a zona de abrangência era mínima, ou então eles achavam que lá iria funcionar o jeitinho brasileiro, que a lei existia, mas eles dão um jeito de contornar, não deram. O Projac e a Monte Carlo quebraram a Globo. E para complicar, os folgados herdeiros que queriam gastar a herança, não queriam se incomodar com esses detalhes sórdidos que, pode ser passado para os reles funcionários, os subalternos, delegaram poderes a um bando de diretores incompetentes, promíscuos alguns, e que colocavam a empresa em segundo plano. Eles usavam a engrenagem para divulgar aquilo que acreditavam, tanto em ideologias, quanto em religião, quanto em opções na vida particular. Foi quando a população brasileira, em doses homeopáticas, não percebeu, mas a qualidade da programação, que na época do Roberto Marinho, uma vírgula já era razão para tempestades, sumiu a qualidade. E além de não ter cuidados no controle de que ia colocar nas casas dos brasileiros, eles ainda infestaram as programações, principalmente as novelas, com conceitos que destruíam tudo até então considerado relevante, como família, respeito, amor. Virou um chapéu velho. Bom, a Globo entrou no século XXI quebrada, ela já estava falida. Mas daí o grande Lula chegou e fez um empréstimo, seu governo, logo que assumiu em 2003, fez um empréstimo para a Globo, com prazos a perder de vista e a juros que até eu, que sou bobo, aceitaria. A Globo voltou a respirar e até hoje essas dívidas não foram pagas. Aí a emissora achou que tinha passado por tudo de ruim, que a vida voltaria ao normal. E ela mais uma vez se tornaria a grande formadora de opinião, a que mandava prender e mandava soltar, a que conseguia fabricar ídolos do nada e destruir pessoas. Simplesmente a Globo determinava.
Bom, a ponto, eu vou citar um nome aqui. Lauro Corona, que Deus o tenha. Eu conheci o Laurinho, uma pessoa maravilhosa. A vida dele era de 1,5 m. O Lauro Corona, o Laurinho não era gay, ele era uma mocinha. Mas não fazia mal pra ninguém. E era um bom ator. Pois é. Mas o Laurinho, com aquele 1,5 m dele, e todos os trejeitos, a Globo transformou num símbolo sexual masculino. O sonho de consumo das meninas da época. Essa era a Globo. Mas daí vieram as TVs por assinatura. A princípio, a Globo se negou a entrar na DirecTV. Na época era DirecTV. Acho que, não sei se era Sky. Tinha outras. Não lembro. Porque a Globo pensava que se ela não entrasse naquele hall de canais por assinatura, essas empresas que pegavam o sinal do satélite não iriam vingar. Então eram os canais por assinatura versus a Globo. A Globo continuava no canal aberto e começou a despencar audiência, até que ela teve que ceder. Mas quando ela entrou no mercado do canal por assinatura da TV fechada, ela não era mais a única, e nem aquela que trazia as programações maravilhosas, que todo mundo na época achava que era criação Globo. Nada, era tudo comprado, importado. Ela se tornou apenas mais uma. E não bastasse, veio a internet. Então imagine o que mostra o tempo, a decadência. Nos anos 1970, no capítulo final da novela Irmãos Coragem, o Ibope colocou quase 100% de audiência naquela novela, naquele horário global. Sabe o que é isso? 100% de audiência. Tudo bem, na época eram menos emissoras, mas vamos dizer que um ponto de audiência seja 1 milhão de aparelhos. Pois é. Todos os aparelhos que estavam ligados naquela noite no país sintonizavam a Globo. Fantástico, o Jornal Nacional arrebentava. Mas daí você pode dizer, mas o Jornal Nacional ainda hoje, ele é líder de Ibope, de audiência. Sim, mas conheçam os números. Vamos dizer, no passado, eu vou pegar um número aqui para citar como exemplo. No passado, o Brasil tinha 100 mil aparelhos de televisão. Digamos que 20% desses aparelhos não estivessem ligados. Então, na hora que era medido o sinal, era de 80 mil aparelhos sintonizados na TV aberta, que era só o que existia. Então, se uma emissora tivesse 40% de audiência, é sinal que ela teria mais de 30% de audiência da população do país. Só que hoje, dentro desse cálculo de 100 mil, apenas 30 mil estão ligados em televisão. O restante está espalhado por redes sociais, por outros meios. Então, se o mesmo programa hoje tiver 40% de audiência, alcança um número mínimo na população. Ou seja, não é tão vantajoso comercialmente. Então, o minuto de transmissão de propaganda na Globo, no seu horário nobre, que chegou a números absurdos, hoje vale muito pouco. Porque compensa mais os patrocinadores investirem nas redes sociais, nas TVs por assinatura, que além do jabá ser mais barato, atinge um número significativo de espectadores. Então a arrecadação da Globo acabou. Quando o Bolsonaro surgiu, a Globo ia quebrar. Porque não tinha mais faturamento. Porque na época do governo Lula, o que bancava a empresa era a publicidade das estatais. Ou seja, o governo Lula pagava absurdos para fazer a propaganda, que os Correios entregavam carta, que a Petrobras produzia combustível. Ora, mas para que fazer propaganda disso se as empresas têm um monopólio? Para bancar. Bancar essa mídia que apoiava o governo. Com o Bolsonaro acabou isso. E agora Lula voltou. E com ele, voltaram todas as vantagens para a Globo. A emissora deu uma respirada. Então hoje, ela mata ou morre para defender Lula. E se tornou o que sempre foi, mas que agora está mais escrachado.
a porta-voz do governo. Então, para a Globo, notícia só vai no ar se favorecer ao governo Lula ou se destruir a oposição. E de repente, eis que surge Trump. Trump começa a botar ordem na casa. Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, lá fora, com outros tantos brasileiros, a exemplo de Lacombe, eu não vou ficar citando nomes aqui. Afora o povo está sabendo o que está acontecendo aqui. E Trump está destruindo essa malha de poder, onde a Globo é grande protagonista. Então, depois de tirar o visto de alguns figurões do governo, depois de determinar a Magnitsky para Alexandre de Moraes, eis que vem a notícia. A Globo está na mira e seus acionistas poderão ser atingidos. Só que não podemos esquecer, os marinhos criaram a sua malha. Quando viram que a Globo poderia desmoronar a qualquer momento, saíram do contrato social. Eles oficialmente não têm nem 1% da emissora. Oficialmente eles não são acionistas. Eles só fazem parte do Conselho Deliberativo que comanda a Globo. Ou seja, oficialmente, eles não existem. Mas extraoficialmente são eles que continuam dando as cartas. E também o patrimônio da família Marinho, hoje no Brasil não é nada. Nem a grande residência que recebia autoridades, dava altas festas do senhor Roberto e da dona Lili Marinho, hoje pertence à família. Só que Trump não é bobo. E quando se fala que a Globo está na mira, que seus acionistas também estão, podem ter certeza que nesse grupo, independente de como são classificados, estão todos os descendentes do senhor Roberto Marinho, que tem quase que a esmagadora maioria dos seus investimentos nos Estados Unidos. Então o alerta está dado. É bom a Globo pensar em lembrar como age uma empresa voltada para o jornalismo, descer do palanque, começar a priorizar a notícia e a verdade, deixando de fazer militância remunerada.